colocar o movimento central aqui, porque é a parte que falta para completar o quadro. O movimento central, no caso específico desse quadro aqui de bambu, é o movimento central de mountain bike, tá? Ele é mais estreito um pouquinho. Para quadros que tem esse tipo de gancheira aqui, que é de correr, existe aqui o espaço do movimento central de 45 milímetros, no nosso caso aqui de 35, que é o movimento central de mountain bike, que é o mais comum, tá? Em termos de diâmetro é uma coisa só. Aqui em termos de comprimento é que vai variar um pouco, então você precisa ver o que você tem aqui para comprar o movimento central correto, tá? No nosso caso aqui 67 milímetros, a gente vai usar o movimento central também que tenha 67 milímetros de comprimento, tá? Isso é para formar uma linha de corrente aqui o mais certo possível. Não há troca de marcha, consequentemente a linha de corrente não é tão crítica, tanto é porque a corrente também é larga, então isso não é um fator predominante. Mas se alguém for montar, existe um esquema aqui que é a linha de corrente, para quando der marcha, poder, quando a corrente estiver variando de um lado para o outro, aqui na frente já está na distância correta do quadro, tá bom? Bom, então a gente vai colocar esse movimento central que é composto de duas partes. Um é uma rosca que vai de um lado para dar o travamento, tá? Então ele fica ali no meio e ele é todo selado, evita um monte de coisa. Em termos de movimento central, esses que são selados, ele tem duas montagens aqui para o pé de vela. Essa montagem aqui quadradinha, ela dá para dizer que ela é em cunha, tá? Ela não é completamente reta, ela é um pouquinho aberta. Então quanto mais você aperta o pé de vela aqui, ela vai tirar a folga e travar o pé de vela. Bom, com isso a gente vai fazer essa montagem. A montagem aqui do movimento central tem uma questão, as roscas são contrárias. Você vai trabalhar, você coloca o movimento central pela direita do quadro, tá? Que estamos aqui desse lado. Então a gente vai começar a trabalhar desse lado, tá? Essa é para a peça maior. A outra peça você vai colocar do outro lado para servir de guia, tá? A gente vai fazer isso mostrando em detalhe agora, mas só vale essas recomendações para que você entenda isso, tá? Você tem que pegar o quadro, está à direita do quadro, a frente do quadro está para lá, e essa peça vai desse lado e o anelzinho de travamento do outro. Você coloca o anel de travamento no local, tá? E aqui eu tenho o seguinte, a rosca para travar ela é para trás, tá? Então, tanto de um lado para o outro, você vai girar para trás e aqui quando você colocar para pegar a rosca vai para trás também. A gente vai mostrar isso em detalhe, tá? A ferramenta para fazer isso é essa ferramenta, um estriado, tá? Que vai pegar aqui dentro e virar isso daqui. Existem dois tipos de ferramenta, uma mais longa e uma mais curta. A mais curta é melhor, por quê? Porque quando você coloca a chave aqui, você está mais perto do ponto de força, tá? Se você faz com a longa e coloca a chave aqui, a distância fica maior. Então ela pode formar uma alavanca e aí, dependendo da força que você estiver fazendo, você pode começar a comer as estrias. Em termos de, existe ainda uma outra ferramenta, geralmente de corzinha amarela, que é muito baratinha, que isso daqui, o metal é mole, então ela espana muito fácil, tá? Então cuidado com isso. O ideal é a ferramenta mais rasa possível, essa aqui funciona bem. Eu tenho as duas, eu acabei descobrindo isso com o tempo, mas eu tenho as duas por quê? Porque essa daqui, na hora de fazer o approach aqui com a mão, ela é melhor para ela te dar mais onde pegar. Depois, na hora de fazer o aperto de verdade com a chave, eu uso a rasa, tá? Outra última recomendação antes da gente detalhe. A rosca que vem aqui, você não pode pegar essa rosca torta, principalmente se for de alumínio, porque não tem como refazer, tá? Isso aqui é raso e uma rosca de alumínio que pegou errado quebra e não tem como, ela solta depois. A rosca aqui, quando vem, nunca foi colocado nenhum movimento central nela, ela está muito mais justa do que ela deve ser. Ela já é justa por natureza, ela vai ficar muito mais justa. Então, a colocação daqui é um pouco crítica, você precisa fazer um movimento. Quem nunca fez rosca na vida é o seguinte, quando você vai fazer, passa o macho lá para fazer a rosca,
você nunca dá 3 voltas seguidas, você dá meia volta, volta um quarto, vai meia volta para frente, volta um quarto. É o famoso 2 passos para frente e 1 passo para trás. Você vai isso porque, conforme você vai fazendo a rosca, você está comendo, você está tirando o material de lá. Então você tem que voltar para trás para jogar esse material para fora. Aqui a rosca já está pronta, mas na hora de rosquear a primeira vez, você faz a mesma coisa, porque se sobrou a rebarbinha, você mexeu nela, quando você volta para trás, você jogou ela para fora. E assim você vai indo para frente e para trás até conseguir passar a rosca inteira. Obviamente um pouquinho de graxa para lubrificar, para facilitar e tudo mais, mas são essas recomendações. Distância, kit, checar a distância qual é, colocar o pé de vela correto, tá? Tem gente que às vezes coloca o pé de vela, fica um pouco para fora, o pé de vela pode até funcionar, mas não fica, aí a corrente começa a cair, o cara não sabe o porquê, tá? O movimento central correto e fazer a rosca com calma, tá bom? Bom, agora vamos à colocação do movimento central propriamente dito, tá? Essas duas peças nessa rosca aqui. O quadro está virado para esse lado, a gente vai rosquear para trás, tanto desse lado quanto deste lado. Mas antes de começar, a primeira coisa que deve fazer é passar uma graxa aqui, nada demais, tá? Só para garantir. Depois de colocado aqui, você limpa os dedos, tá? Porque você precisa pegar isso aqui legal. A primeira peça que a gente vai colocar é a do lado de lá, tá? Que ela serve para travamento depois, mas também serve de guia, tá? Então a gente coloca com a mão. Depois de ter dado umas 3 voltas para trás lá, você coloca aqui, apoia do outro lado lá. Com a mão você vai virar para trás também. Mas para evitar pegar a rosca torta, você vira como se estivesse para tirar, tá? Que é virar para frente. Você vê que ela não pegou. Aí você vem e vai começando com a mão. Na primeira vez que você estiver colocando, ela não vai entrar tão fácil assim. Então você precisa ter certeza que está paralelo. Você pode até olhar de lado aqui. Aí você vai um pouquinho para frente, volta, um pouquinho mais. Aí você pode pegar a ferramenta que você for usar, coloca aqui para facilitar e vai um pouquinho, volta. Quando ela endurecer para valer, tá? Aí você tem que colocar a ferramenta de alavanca. Então a gente coloca a ferramenta rasa, tá? E a gente vai virar para trás. E vai meia volta, volta um pouquinho. E assim a gente vai levando o movimento até o final, tá? Vai meia volta, volta um pouco e vai um pouco mais. E assim por diante até chegar ao fim. E assim você vai rosqueando até o fim. E no nosso caso aqui a gente vai travar direto, tá? Você encaixou, ele dá um travamento. Não adianta, como aqui a rosca já é contrária, não precisa apertar demais, tá? Você sentiu que endureceu bem, é isso daí, tá? Aí a gente vai do outro lado para trás também a mesma coisa, tá? Leva para lá. Como esse copo geralmente é de plástico, tá? Ele já facilita um pouco mais. Mas chega aqui no final também, então apoia bem, tá? Não deixa escapar a ferramenta, aperta bem porque é para ele evitar, tá? Mas sem exagero, endureceu bem, parou, é isso, tá? Aí o movimento central está colocado e depois é só colocar aqui o pé de vela.